um desses, como eu comentei anteriormente. Então, essa situação de abertura ou fechamento das escolas pela pandemia, situação de greve, situação de mudança de legislação, situação de seleção, e a partir daí verificar os textos que são publicados. O que nós temos muito aqui também são grandes avaliações externas, avaliações tanto nacionais quanto internacionais, das quais o Brasil faz parte, e quando os resultados dessas avaliações são publicados, nós temos muito debate sobre a qualidade da formação dos professores, nós temos muito debate sobre atuação em sala de aula e assim por diante. E o quinto aspecto, de que modo os textos contribuem para a construção de imagens sobre a educação e sobre os professores. Aqui, quando eu falo de imagem, não é uma imagem pictórica, mas é pensar como é que todos esses textos vão contribuir para o que a sociedade considera ou o que a sociedade imagina dos professores, a forma como a sociedade tem os professores em conta. Como é que é o senso comum sobre a educação e sobre os professores? E em que medida esses textos, pode ser tanto textos escritos, quanto, se nós pensarmos os telejornais, os programas, todo esse material, em que medida ele contribui para uma certa imagem sobre o professor. Bom, vou avançar aqui. E aí, no Brasil, o que é que nós temos? Eu apresento uma citação de uma pesquisadora aqui do Brasil, chamada Kátia. A Kátia, em 2012, ela defendeu uma tese de doutorado na Faculdade de Educação da USP, intitulada Quando o Professor é Notícia, e ela pegou o maior jornal em circulação aqui no Brasil e observou quais são essas imagens construídas sobre os professores. No momento em que ela ainda fazia a retomada teórica, observando o que é que outros autores já haviam dito a respeito, ela escreve o seguinte: a constatação de que a imagem do professor de educação básica no jornal é pejorativa não parece ser uma novidade em se tratando de estudos em educação que abordam os problemas midiáticos. Por estudos anteriores, e aí ela vai citar uma série de estudos que ela consultou, podemos entender que a imagem do professor, há algum tempo, tem sido apresentada nos discursos jornalísticos reportados em seus mais diversos suportes, associada a um sentido pejorativo, a partir do qual se depreende que os saberes e os modos de trabalho dessa categoria profissional são constantemente desqualificados e muitas vezes associados como causa da má qualidade da educação brasileira. Então, isso que a gente, de modo geral, o que a Kátia, que leu muitos trabalhos a respeito disso, observou. Essa foi uma das constatações dela, mas é a ideia também bastante corrente que nós temos aqui no Brasil. E que imagem pejorativa é essa, então, que se construiu e que, de alguma forma, se consolidou aqui no Brasil? De modo geral, o que é que esses textos vão falar? Os textos vão falar da pouca qualificação profissional. Essa pouca qualificação profissional, há algum tempo, ela correspondia também a uma pouca qualificação no sentido de professores que atuam sem o diploma de nível superior. Mas nós já temos uma legislação há algum tempo que prevê a obrigatoriedade do ensino superior para os professores, e que previa também a formação em nível superior para os que já estavam em sala de aula e não tinham a formação adequada, e formação também para aqueles que atuavam em áreas diferentes da formação inicial. Então, é uma situação que nós temos aqui no Brasil ainda, mas há alguns anos nós temos programas que vêm tentando reverter,
Então, quando se fala em pouca qualificação nos textos do Brasil, já não está tão em causa assim a não formação em nível superior. É uma pouca qualificação no sentido mais específico. Vou dar um exemplo para vocês, então. Nós estamos numa situação muito complicada de pandemia aqui no Brasil. Há estados e há cidades que, desde março do ano passado, têm suas escolas fechadas, ou cujas escolas abriram há muito tempo, de modo híbrido, e como tem acontecido muito o ensino remoto, por meio da internet, mas isso, claro, não atinge um percentual pequeno dos alunos, principalmente quando nós comparamos educação pública e educação privada. Os alunos da educação pública ficam numa situação muito difícil, mas tem se colocado muito em xeque, por exemplo, a qualificação do professor e a aptidão do professor para lidar com mídias digitais. Então, veja, aí já não é mais, não entra mais em causa a formação em nível superior. Então, pode ser um professor que tem a graduação, que tem a pós-graduação, mas o quanto ele saberia lidar com essas mídias e o quanto ele saberia, então, manejar essas aulas. Muito das capacidades da qualificação do professor tem sido questionada nesses textos, em textos que nós observamos aqui no Brasil. O que se fala também? Se fala de maneira corrente nos baixos salários, então já é senso comum aqui no Brasil, o professor ganha pouco, o professor tem baixos salários. Se fala também muito numa lógica salvadora, ou quase uma lógica de salvação, o professor como quase um missionário que toma todo o problema educacional para si e tenta resolver. O que nós temos aqui com frequência? Então, nós temos com frequência, isso aparece muito na televisão, por exemplo, histórias de professores que são tomados como exemplos. Então, professores que tiram dinheiro do próprio bolso para comprar os materiais para os alunos, professores que trabalham muito mais horas do que aquilo para o qual eles são pagos para fazerem a diferença, professores. Então, essa lógica da salvação é uma lógica também de responsabilização. É como se o próprio professor ele tomasse para si uma responsabilidade que não necessariamente é dele, mas que é do Estado, e que ele tentasse resolver essa situação. E por tentar fazer isso, de algum modo, ele é também recompensado e valorizado, como se este fosse, de fato, o bom professor. Então, esse é o bom professor, é aquele professor que se esforça, e o se esforçar, claro, que é fazer algo que não compete a ele. Então, nós temos muito isso aqui. Nós temos, por outro lado, muitos textos e muitas matérias que responsabilizam o professor pelo fracasso escolar. Isso acontece muito quando nós temos divulgação de exames, divulgação de avaliações externas. Então, se uma turma não foi bem, se uma turma não se saiu de modo adequado, conforme o esperado nos exames, então é culpa do professor, é a culpa da formação que o professor escolheu, como uma forma também de responsabilização por um fracasso. O que nós temos aqui também, e isso já de modo mais recente, e como um resultado da pandemia, nós temos um discurso quase que de oposição e de luta mesmo entre professores e responsáveis por alunos. Não sei exatamente como é que está essa situação, como foi esse momento para vocês, mas aqui é um período de intensas discussões
sobre a abertura ou não das escolas, e nesse momento de intensas discussões, nós tivemos vindos de várias instâncias, vindo das instâncias familiares, dos pais e outras. Enfim, isso também se materializa nesses textos, mas se materializa também em outros meios, como redes sociais, grupos de WhatsApp e outras possibilidades. E, bom, se nós temos um debate, uma discussão sobre a pouca qualificação, sobre essa responsabilização pelo fracasso escolar, por outro lado, nós temos uma espécie de mercado de formação continuada, ou seja, se nós tomamos todo esse funcionamento como discurso, por um lado, nós temos que criar a criação de um discurso da falta, para que, por outro lado, haja um discurso da solução. Um exemplo, se há um discurso da falta no que diz respeito ao domínio de tecnologia, a conseguir manejar ferramentas para aulas à distância, a gente também tem um discurso de dizer que o professor precisa se atualizar, então nós temos cursos a oferecer, nós temos essa formação de que ele precisa, e tudo isso vai se moldando, vai aparecendo nesses textos de maneiras muito distintas e de maneiras muito diferentes. Esse aqui é de forma geral, o que é que nós vemos nos nossos textos aqui. E nós fazemos essas análises de muitas maneiras, então observamos quais são as estruturas linguísticas, quais são os adjetivos, quais são as vozes materializadas, discurso direto, indireto, como é que isso tudo funciona ao se falar sobre esses temas. Bom, e aqui eu apresento para vocês, então, qual foi esse contexto de análise dos materiais que o professor Mila e eu discutimos nesse artigo. Qual foi o nosso interesse? Então, sabendo de como essa dinâmica funciona no Brasil, nós optamos por tomar um período bastante específico e recente de Angola, em que nós observamos que muitos textos sobre educação foram publicados e textos sobre professores, que foi esse período que vocês veem, que foi 2018, que foi o período em que vocês tiveram um concurso nacional docente. Então, em 2018, o debate em torno de temas educacionais em Angola foi marcado por muita discussão acerca de um concurso público nacional para professores da rede pública. O governo angolano lançou um concurso público para o preenchimento de 20 mil vagas para o magistério em todo o país, oficialmente amparado no despacho conjunto 95/018, de abril de 2018, que divulgou suas regras e procedimentos. No despacho 232/0/2018, emitido em maio do mesmo ano, que autorizou sua abertura, o concurso teve suas provas aplicadas em julho, com divulgação dos resultados em setembro, após a etapa de recursos. Segundo dados do Ministério da Educação, 135 mil pessoas participaram do certame. Entretanto, nem todas as vagas foram preenchidas, posto que foram aprovados 18.747 candidatos. Então, como esse tema nos interessa bastante, observar como é que a educação é discutida, nós começamos a observar que em 2018 houve essa profusão de textos sobre os concursos, e aqui eu falo especificamente de textos publicados no Jornal de Angola, que é um jornal estatal também, mas acho que é um meio interessante também para nós observarmos, e começamos a ler,
Isso também porque aqui no Brasil, no meu mestrado, eu analisei concursos públicos para professores, então me interessava muito observar essa outra estrutura de seleção de professores e o que se falava nesses textos sobre os professores neste concurso. Aqui no Brasil, nossos concursos são um pouco diferentes. Nós não temos concursos nacionais para a educação básica. Cada estado realiza os seus concursos e os municípios realizam concursos também. O que é mais comum? O que é mais comum é que os municípios fiquem com ensino fundamental, até o ensino fundamental, então fiquem ali com o infantil até o 9º ano, então cada município tem sua seleção, e que os estados fiquem com ensino médio, isso é mais comum. Então, estado de São Paulo faz concursos e contrata os professores para o ensino médio, mas também existem municípios que ainda têm o oferecimento de ensino médio, embora isso seja em menor escala, e nós temos também escolas federais que normalmente ofertam somente o ensino médio e o ensino técnico. Mas quando nós temos esses concursos para os institutos, para as escolas federais, não existe um concurso público único no Brasil que vá selecionar para todas essas escolas. Cada escola vai fazer o seu concurso público. Então, nós temos uma organização mais ou menos assim, configurada. Nós temos também muitos problemas com relação a concursos públicos, então, redes de ensino, estados, municípios, que não abrem há anos concursos públicos, há muito tempo, como me parece que é o caso também desse último concurso de vocês, um intervalo muito grande sem concurso. E o que se faz nesse período? São contratados muitos professores substitutos, nós temos aqui professores que às vezes ficam mais de 10 anos nessa condição de não efetivos e de não concursados, aguardando o momento, então, de chegar ao concurso público para prestar. São situações distintas, são situações diferentes, mas pode ser interessante também nós compararmos. Ainda sobre o contexto, tanto por suas proporções, é um concurso de proporções muito grandes, quanto pelo impacto social previsto pela contratação de professores, o certame foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação, desde a indicação dos requisitos para inscrição até as alterações nos critérios para a classificação dos candidatos. Entre 6 de março e 19 de setembro de 2018, foram publicados pelo Jornal de Angola ao menos 14 textos que tiveram como foco a discussão sobre as etapas de seleção. Considerando que se tratava de um processo com vistas à contratação de professores para ocupar postos em todo o território nacional e que desde 2014 não havia concursos desse tipo, os textos caracterizam-se como uma oportunidade para observar quais imagens e representações acerca dos professores se materializaram e circularam. Então, se eu quero saber quais são os perfis de professores, o que é que se fala sobre o professor, claro que ali no próprio edital a gente consegue observar qual era o perfil, o que é que foi solicitado ou não dessas pessoas, mas nos interessava também observar o que era aquilo que não estava escrito necessariamente no edital, mas que o jornal falava, quais eram ali essas características. Aqui eu quero compartilhar com vocês, vou mostrar, isso aqui é não sei se já aparece uma outra tela para vocês. Aparece o professor Carlos, ok? Acho que sim. Parece com alguma dificuldade. Ok, eu vou aumentar só um pouquinho para que vocês consigam ver.
Acho que aparece aí perfil dos professores a contratar, não é? Aparece com alguma dificuldade, professora. Certo, certo. Mas eu vou aumentar um pouquinho mais e depois eu volto lá para outra tela. E eu leio aqui porque, na verdade, é só para mencionar. Então, em termos de perfil, aquilo que é declarado, o que é que esse despacho colocava como requisito? Então, qual era o perfil oficial de acordo com o documento? Requisitos: nacionalidade angolana, idade compreendida entre 18 e 35 anos, habilitações literárias, técnico médio, bacharelado e licenciatura obtidas nas escolas de formação de professores, agregação pedagógica, que eu suponho para as pessoas que já atuavam e não tinham essa formação específica, qualificações específicas na disciplina que se candidata para áreas técnicas, no preenchimento das vagas existentes tem preferência. Ensino primário, os candidatos habilitados com o curso de formação de professores, efetuado nas escolas de magistério ou instituto, escola superior pedagógica, ensino secundário geral e pedagógico, os candidatos habilitados com o curso de formação de professores, efetuado nas escolas de magistério e ou instituto, escola superior pedagógica, ensino secundário, técnico profissional, os candidatos possuidores de qualificações específicas para a disciplina técnica que se candidatam. Esse aqui, então, o despacho conjunto, ele vinha com essas informações. Então, aqui, de modo declarado, seria esse o perfil. Mas, claro que esse aqui não era somente nosso interesse. Então, o que mais de não declarado nós podemos imaginar sobre os professores, o que é que esses textos propagavam. Aqui eu quero avançar. Qual foi o nosso objetivo? O nosso objetivo aqui de pesquisa, de análise, foi discutir linguística e discursivamente como o Jornal de Angola aborda aspectos ligados à educação, com foco na análise dos ditos e não ditos em concurso público para professor da rede pública em Angola no ano de 2018. Então, o que é esse não dito? De alguma forma, a gente teve uma relação complementar daquilo que não foi dito, daquilo que não foi expresso nos despachos. Muitos aspectos do perfil docente acabaram sendo abordados pelos textos também. O embasamento teórico, principalmente, com o qual nós trabalhamos, é o que nós chamamos aqui de análise do discurso. Nós trabalhamos com o conceito de formações imaginárias, que eu vou já explicar para vocês do que se trata. Nós trabalhamos também com uma noção de silêncios e não ditos, então considerar também que aquilo que o despacho não necessariamente declarou é importante ser considerado e de que forma um documento complementa o outro e que informações são essas que não se falam sobre o professor, que perfis são esses que, mesmo não sendo explicitados, são importantes para nós pensarmos a atuação, a formação do professor. E esses silêncios e não ditos, aqui só dizendo para vocês, como eu informei no início, que nós estamos no grupo GTEM, grupo de estudo sobre texto e enunciação, nós estamos neste semestre lendo um livro da professora Anne Orlandi, chamado As Formas do Silêncio. Então, é isso. Como eu já falei, vocês se interessando, é só me escrever que nós estamos fazendo a discussão principalmente desse aspecto teórico. E com esses silêncios, esses não ditos e os jogos discursivos, nós pensamos nisso, como é que se constitui esse jogo discursivo? Como é que um discurso complementa o outro? Como é que ele forma o que a população, a forma como a população, a forma como a sociedade em geral vê os professores e como também os professores veem a si mesmos. Quando nós pensamos aqui
nas formações imaginárias, eu tomo como base algumas discussões de um pesquisador chamado Michel Pechet, que foi um pesquisador importante para a área da análise do discurso, mas o Michel Pechet, essas discussões que ele faz não eram discussões tão recentes assim. Então, ele retoma, por exemplo, a teoria da comunicação, que nós consideramos, por exemplo, remetente, destinatário, referente, e faz alguns aprofundamentos. Diferentes áreas teóricas vão tratar mais ou menos disso, aqui foi a nossa escolha teórica. Então, vejam só, quando nós tomamos por base essas formações imaginárias, nós consideramos que no ato comunicativo, no ato discursivo, nós formamos simultaneamente imagens de nós mesmos, daqueles para quem nós estamos falando e daquele conteúdo sobre os quais nós estamos falando. Então, eu estou aqui falando com vocês, conversando com vocês. Eu tenho alguma dificuldade, não consigo ver as expressões de vocês, porque tem uma distância, mas eu formo uma imagem de vocês, então, tem uma imagem que eu formo de vocês enquanto pessoas que estão aqui neste momento, compartilhando essas informações comigo. Tem uma imagem que eu formo de mim mesma, enquanto pessoa que está aqui falando com vocês, enquanto pesquisadora. Há uma imagem que eu formo deste conteúdo, e, ao mesmo tempo, vocês formam imagens sobre vocês mesmos, na condição de pessoas que estão me escutando, sobre mim e sobre o conteúdo. E a cada situação comunicativa em que nós nos colocamos, essas formações imaginárias, elas vão sendo alteradas, e elas têm efeitos também nos discursos, naquilo que nós falamos e naquilo que nós escrevemos. Então, o Pechet, ele vai discutir, ele fala de algumas questões implícitas que podem ter desdobramentos nas análises que cada pesquisador queira fazer. Então, quem sou eu para lhe falar assim? Eu posso, quando eu falo com vocês, não que eu faça conscientemente, mas quem sou eu para estar aqui neste evento, neste momento, conversando com vocês a respeito deste tema? Que imagem do lugar de A para o sujeito colocado em A? Quando nós observamos o texto jornalístico, nós precisamos pensar, que imagem que o jornalismo faz de si? Que imagem é essa que esses meios de comunicação fazem de si para falarem sobre um determinado assunto? Em cada contexto, a imagem é diferente. Nós vivemos num contexto, aqui no Brasil, por exemplo, em que os jornalistas, os jornais, enfim, diferentes meios de comunicação têm sido muito atacados por esferas oficiais do nosso governo. Então, claro que a imagem que o jornalismo faz de si nesse contexto é uma imagem muito diferente de um contexto em que os jornalistas, os jornais, fossem mais respeitados aqui no Brasil. Bom, quem é ele para que eu lhe fale assim? Que imagem o jornalismo faz do professor ou faz da educação para falar sobre educação? É algo que nós também precisamos considerar. Que imagem é essa que o jornalismo faz do professor e faz da educação? É principalmente esse aspecto que me interessa. Esse aspecto me interessa muito. Mais do que a imagem que o jornalismo faz de si, me interessa a imagem que o jornalismo faz do professor, porque ela vai reverberar numa certa imagem que a sociedade também vai fazer sobre o professor. Bom, que imagem o jornalismo faz da educação? De que lhe falo assim? Qual é o ponto de vista de A sobre R, o desse sujeito colocado nessa posição sobre o referente? Que imagem é essa? Isso também é algo para se observar. Claro que aqui acho que as formações imaginárias se misturam um pouco, porque a gente tem que considerar, nesse segundo desdobramento possível, que o jornal não vai falar só para o professor, ele vai falar para um público
geral e também para o professor. E aí a gente teria as outras formações imaginárias, por outro lado, que seria da parte daquele que lê, daquele que recebe o texto. Que imagem o professor faz de si no jornalismo? Então, o professor, ou a gente poderia tomar a sociedade de modo geral, o professor lido ali no jornal, vendo o jornal, os meios de comunicação falarem sobre ele, que imagem ele faz dele próprio? Que imagem o professor faz de si enquanto sujeito retratado no jornalismo e que imagem o professor faz do assunto que o jornal aborda? Que imagem ele faz sobre este referente? Esse referencial teórico e esse conceito específico, ele nos permite trabalhar dessa maneira. Então, nós tomamos esses desdobramentos possíveis para fazer as análises com foco que imagem o jornalismo faz do professor e faz da educação. Mas, claro que aqui tomando o jornalismo de uma forma muito genérica e muito ampla, e levando em consideração que o jornalismo não é só o jornalista que escreve, não é só a figura do jornal, mas existem também uma série de setores que estão associados ou não aos jornais, como pode ser também o caso do Estado, como é o Jornal de Angola. E vou mostrar para vocês, então, qual foi o nosso corpus, com quais dados nós trabalhamos. Nós selecionamos 14 textos publicados em 2018 no Jornal de Angola, e essa escolha, ela se deu por conta de 2 fatores. A possibilidade de reconstrução das etapas do exame, pelos textos jornalísticos, desde o anúncio até a divulgação e contestação dos resultados por meio dos textos do jornal, o que permite observar as imagens construídas sobre os professores em uma situação de avaliação. Então, não é qualquer situação em que se está falando sobre professores, foi uma situação em que os próprios professores estavam sendo avaliados. Então, é uma avaliação sobre uma avaliação. E a própria posição do jornal no Entre Lugares, como um veículo do discurso institucional estatal, em que é possível encontrar as mencionadas sobreposições e relações interdiscursivas de diversas ordens que possibilitam abordar essas imagens. E aqui eu apresento para vocês quais foram esses textos, então, que nós selecionamos. Esses textos em ordem, eles acabam reconstruindo cada uma das etapas do concurso e os momentos que se passaram. Então, vejam só. O texto 1 é de março de 2018, Educação admite novos professores. Depois, texto 2, Educação enquadra novos professores. Texto 3, Educação contrata mais de 20 mil professores. Texto 4, milhares de candidatos concorrem à docência, já foi em junho. Depois, vagas na educação atrai muitos jovens, esse de junho também. Educação garante lisura no concurso público. Então, aí já começa uma série de outros textos que vão começar a questionar também alguns critérios. Professores aprovados nos testes podem ser conhecidos amanhã, esse já de julho. Educação descarta anular concurso, julho também. Candidatos apurados são conhecidos hoje. Educação afixa listas do concurso público. Ministério da Educação recuou na admissão de candidatos com nota inferior a 10 valores. E concorrentes da capital aguardam pelos resultados. Candidatos a professores com notas acima da média e professores voluntários. Pelos títulos, vocês conseguem observar que são notícias... vocês não viram os textos ainda, talvez tenham lido na época,
mas são notícias que buscam ser muito objetivas, já indicam nos seus títulos qual é o objetivo principal, e elas buscam nessa objetividade já passar essas informações mais específicas sobre o concurso, mesmo nessa tentativa de objetividade, nós conseguimos perceber alguns aspectos, algumas preocupações que já vão ali indicando um certo perfil de professor. Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. O segundo exemplo é mais recente, então eu vou deixá-lo de lado, e eu vou para o primeiro exemplo, é um desses textos que foram selecionados como corpus. Acho que aí já aparece para vocês, talvez apareça de modo pequeno, mas eu já vou colocar de modo aqui um pouquinho mais amplo, para que vocês possam enxergar um pouco melhor. Então, eu gostaria de destacar este texto, que foi um texto publicado em 16 de agosto de 2018, aqui, e ele se chama Ministério da Educação recuou na admissão de candidatos com nota inferior a 10 valores. Bom, do que foi possível recuperar dos despachos e dos textos publicados, inicialmente, os documentos... Pode... Oswaldo, quer falar alguma coisa? Não? Acho que não. Inicialmente, os despachos, eles não indicavam ali a nota de corte, e começou a circular uma notícia de que professores que haviam obtido nota baixa, poderiam ser admitidos. Isso gerou uma certa comoção. E este texto, ele é sobre isso, fala sobre a posição aqui do Ministério da Educação. Estou mostrando aqui o texto neste contexto, que é uma reprodução já do jornal, mas a gente já percebe que nós temos fotografias aqui de sala de aula, professor, alunos aqui em aula, imagem de professor, assim como foi publicado também, e é isso que nós temos nessa edição. Como aqui fica um pouco pequeno para que vocês possam ler, eu copiei esse texto para uma outra página, deixe-me ver aqui, um minutinho, só vou aumentar um pouco a fonte, e eu quero compartilhar com vocês para nós analisarmos alguns aspectos aqui. Certo, já compartilhei. Então, este é o texto que eu acabei de mostrar para vocês, o que vocês veem aí em tela, é o mesmo texto, só passei para o Word, para tentarmos facilitar um pouco a leitura. Então, observe, o Ministério da Educação recuou na admissão de candidatos com nota inferior a 10 valores. Esse concurso, ele valia no máximo, a nota máxima era de 20 valores, então, menos que 10 valores, menos que 50% da nota obtida. Eu vou começar aqui a ler para vocês e vou chamar a atenção de vocês para alguns aspectos que me parecem interessantes neste texto. Claro que nós começamos observando qual é a voz principal aqui desse texto. A voz principal, ela é essa voz do Ministério da Educação. Então, nós temos essa instância oficial aparecendo como voz autorizada neste texto. O Ministério da Educação recuou, aqui, quando nós temos o uso desse verbo recuar, é uma admissão de que antes seria permitido e agora não, na admissão de candidatos que tiveram uma nota inferior a 10 valores no concurso público. Público de ingresso de professores, ao contrário do que havia publicado no mês passado, dias depois da realização das provas. Em comunicado, o Ministério da Educação diz que os candidatos a admitir
são aqueles cujas notas estão no intervalo entre 20 e 10 valores, na ordem decrescente, e vai ser em função do número de vagas disponíveis. Esse aspecto da nota, de como é que nós classificamos as notas, ele é bastante cultural, vai variar muito de país para país. Aqui no Brasil, isso não é em todas as escolas, mas é muito comum que nós tenhamos a nota aqui de 0 a 10. Então, para nós é comum a nota de 0 a 10, a depender da rede, a depender da escola, é permitida a aprovação com 5, e a depender da rede é permitida a aprovação com 7. Agora, o caso é que, para nós, esse aspecto da nota, ele até ultrapassa o âmbito escolar. Então, qualquer outra dimensão que se vá avaliar e você diga, isso é nota 10. Então, se é nota 10, realmente é muito bom. Essa receita é nota 10, esse aluno é nota 10. Nós temos isso bastante forte para nós. E aqui a gente tem esse aspecto da nota valorizado. O recuo, e aqui eu vou até, deixa eu me ver aqui é até bom nós destacarmos, porque, observem, dá-se aqui muita ênfase a este aspecto do recuo. Então, o Ministério recuou. O recuo do Ministério da Educação acontece numa altura em que recebeu várias críticas da sociedade. Vejam só, esse trecho, ele nos interessa bastante, porque quando nós observamos várias críticas da sociedade, que sociedade é essa? O que significa aqui, como uma sociedade, criticar uma determinada forma de seleção de professores? Nós poderíamos ter quaisquer membros da sociedade aqui materializados, mas vamos ver quais o texto materializa. Por ter admitido candidatos com notas que estão abaixo de 10 valores. Desta forma, está prevista a publicação da lista final de candidatos, mas observem aqui, de qualquer modo, essa construção e tudo que vem antes, o recuo acontece numa altura em que recebeu várias críticas da sociedade, ela reforça também a ideia de um ministério e de um governo que está ali atento ao que a sociedade diz e o que a sociedade fala sobre educação. Então, não é um recuo negativo. Talvez aqui no Brasil, se nós lêssemos alguma coisa nesse sentido, seria talvez fosse muito negativo para o governo admitir um recuo, mas aqui um recuo como uma forma até de escutar a sociedade. Desta forma, está prevista a publicação de lista final dos candidatos apurados a partir do dia 5 de setembro, o que implica que algumas pessoas que anteriormente estavam aptas e com uma nota inferior a 10 valores, já não vão fazer parte dos quadros do setor da educação. O Jornal de Angola tentou ontem aceder ao sítio da internet onde estavam disponíveis os nomes dos candidatos e as respectivas notas, mas já não foi possível efetuar a consulta. Aqui é um procedimento comum de texto jornalístico, para que não haja cobrança por imparcialidade, então buscou os dados, mas não foi possível obter. O Ministério da Educação fez a correção da falha, numa altura que decorre a fase de análise e de reclamações dos resultados das provas escritas. Mas vejam, isso aqui é diferente do que havia sido materializado antes, porque essa fase de recurso é uma fase que faz parte de uma seleção desse tipo. É diferente do que se colocou anteriormente, várias críticas da sociedade, embora os que prestaram o concurso também façam parte da sociedade, mas aqui uma forma de especificação. O comunicado de imprensa não faz referência
ao que será feito caso o número de candidatos apurados não preencha as 20 mil vagas abertas para este ano. E aí nós passamos para uma parte que nos parece bastante importante, aqui quando nós analisamos esse tipo de texto. Quem é que é convocado para falar nesse tipo de texto? Quais são as vozes que aparecem? É um professor que vai falar, e vai falar da sua apreciação sobre o tema? É um aluno que não tem professor? É um pai, é uma mãe de aluno, é um familiar? É algum administrador? Embora eu acho que administrador não falaria num contexto como esse. Então, o que é que nós vimos aqui? Nós temos aqui início um novo parágrafo que começa: o sociólogo e professor universitário Paulo de Carvalho criticou há dias nas redes sociais. Aqui é interessante também nós observarmos, porque esse recurso a mostrar que é algo que foi buscado nas redes sociais, de algum modo, responderia ao que é colocado aqui anteriormente, dessas críticas da sociedade. Então, uma crítica feita de modo independente ao jornal, não só porque o jornal tenha procurado, de fato, a pessoa, mas ele materializou ali uma crítica. O Ministério da Educação, por ter optado pela admissão de candidatos a professores que reprovaram no concurso. Isso é muito comum aqui no Brasil também, quando nós temos uma figura como essa. Professora Adriana. Ok. Por favor, como o tempo está cronometrado até às 18 horas, temos mais 25 minutos. Como precisaremos interagir, agradecíamos que fosse mais breve, para termos espaço de interação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar aqui este texto, aí eu já passo a palavra. Obrigado. Tudo bem? Obrigada. Então, aqui, vou terminar aqui o texto. Então, o que é que nós observamos aqui? Nós temos esse sociólogo, professor universitário. Então, esse é o tipo de voz que costuma ser materializado, então, como algum representante de uma universidade falando, dando sua opinião sobre educação. E se prossegue da seguinte maneira: Paulo de Carvalho comentou o fato de o concurso público não ter estabelecido inicialmente a nota mínima para admissão, dando exemplo do que acontece numa sala de aula quando se aplica uma prova onde há notas positivas e negativas. O sociólogo acentuou, mencionando as pautas que circulam pelas redes sociais, que foram admitidos candidatos que obtiveram na prova de seleção notas de 9 até 2 valores em 20 possíveis. Ao questionar o sistema de ensino com nível baixo de aprovação, apontou que, para se apostar na qualidade do ensino, é necessário, e aqui a gente observa esse verbo, é necessário peneirar durante a admissão de professores, que são os primeiros responsáveis pela qualidade dos conteúdos transmitidos aos alunos. De que vale de 20 mil professores e o Estado fazer uma aposta em tão grande admissão para as pessoas responsáveis por esse processo falharem tão redondamente a ponto de qualquer angolano se aperceber que assim não vamos lá, disse o sociólogo. Aqui a gente observa também essa inserção em discurso direto, claro, ela é atribuída ao sociólogo, mas é um trecho que se opta por materializar e também representativo, talvez de uma posição bastante frequente. Ao sublinhar que também discorda das admissões do gênero que ocorrem na universidade, Paulo de Carvalho sugeriu que mais vale admitir pouco, mas verdadeiros professores, para no futuro realizar um novo concurso com regras mais corretas para completar as vagas. Então, também esse discurso do rigor na seleção dos professores.
O professor disse que as crianças e jovens angolanos merecem gente mais capacitada para trabalhar na gestão de um setor tão vital como a educação. Então, novamente aqui apontando para o aspecto da formação e o aspecto não só da formação, mas da seleção. A lista final dos candidatos apurados vai ser publicada no dia 5 de setembro, o que implica que todos os aprovados com menos de 10 valores não podem fazer parte dos quadros do setor. Eu vou parar, então, por aqui, só vou explicar o seguinte, antes, que aqui, nesses slides, depois, o que segue é uma análise de alguns excertos desses textos, em que são feitas algumas discussões, algumas análises, mas isso vocês vão poder também observar com mais atenção depois. E, em linhas gerais, professor, o que é que a gente observa? Nós observamos que se fala muito sobre a formação e o status da atuação profissional, se fala bastante da atuação do professor, muito ligada à salvação da juventude como uma boa perspectiva de trabalho. Se fala muito sobre a avaliação, sobre o rigor na avaliação do professor, a insistência no dito como garantia também de moralidade, isso que nós observamos também, se fala muito sobre fraudes e como a profissão docente precisa estar relacionada à lisura. Mas é isso, professor Carlos, eu agradeço e eu quero escutar vocês, não sei se vocês prestaram esse concurso também, leram os textos, então as contribuições são bem-vindas. Obrigada. Muito obrigado, professor Adriano. Apreciamos a sua comunicação. De facto, temas ligados à educação e aos professores interessam a toda a sociedade. Creio que os participantes fizeram as devidas anotações para apresentarem as suas questões. Nesta altura, estamos a fazer coleta das questões para apresentarmos. Enquanto isso, estava presente o nosso colega Bernardo Sacanene, que está a cumprir o programa de doutoramento em Portugal, mas já se retirou. Talvez pudesse contribuir com algumas questões. Prof, enquanto esperamos... Ele retornou, professor. Ok, professor Sacanene. Professor Sacanene, é um prazer vê-lo. Muito bem. Se tiver alguma questão, faz favor. Professor, o microfone está fechado. Olá, professor Carlos, como está? Ok. Eu gostava de, em primeiro lugar, parabenizar a professora Adriana Batista e gostava de colocar algumas questões. Eu acho que eu vou começar pela última, as que mais me chamaram a atenção. Creio que ao longo da abordagem foi fazendo uma espécie de uma análise lexicográfica ou lexicológica, se quisermos, e apresentou, assim de uma forma indireta, ou como se quisermos, uma lista de termos, vou considerar assim termos, que me chamou a atenção, que são contratar, atrair, admitir, aprovar, descartar e recuar. Esta é a listagem de palavras que extraiu aqui no Jornal da Angola. Eu gostava de saber, para si, qual é a conotação que essas palavras têm. Eu prefiro que faça essa abordagem, porque discutir sobre a questão das conotações, falar sobre a questão das conotações, discutir sobre isso talvez pudesse ajudar, por exemplo, a compreender
a questão a conotação do recuo, que considerou não sendo uma palavra com conotação exatamente negativa, não é? Porque entendeu que o facto de o Ministério da Educação, no caso, sim, o órgão Ministério da Educação, ter ouvido o apelo da sociedade fez com que, não é? E nesses termos, nessa condição, a palavra recuo, o termo recuo não tem conotação negativa, se quisermos, neutra. Não é? Depois faz alusão ao posicionamento do sociólogo Paulo de Carvalho em relação a isso, e considerou isso como sendo boa. Mesmo assim, ainda acha que o termo recuo tem a conotação positiva. Não é? É claro que essa questão a questão das conotações é sempre avaliada tendo como pressuposto os aspectos culturais, penso, não é? Aí por trás da questão das conotações, vários aspectos culturais. Gostava que se pudesse falar um bocadinho mais sobre isso, e depois talvez pudéssemos conversar sobre esse tipo de análise, não é? E depois, penso que a imagem que eu, não é? Que eu, cidadão, tenho dos professores é diferente da imagem que as outras pessoas, por exemplo, têm de mim. Mas aí outro aspecto que, se calhar, 3 pilares que eu considero importante. O primeiro pilar é o professor, o segundo pilar é a sociedade e o terceiro pilar é o Estado. O Estado, que tem a missão de traçar política sobre esse professor, e, às vezes, é o próprio Estado, com o tipo de discurso, aqui entendendo o Estado, não sei, se quisermos como pessoa, com o tipo de pessoa, com o tipo de discurso que vai descarregando sobre o professor, como aquele grupo mais fragilizado, aquele grupo que admite mais pessoas, não é? Ou seja, em Angola, pelo menos, não sei, em Angola havia uma altura, não sei, que todo mundo podia ser professor, e há uma discussão muito forte em relação a isso, não é? Todo mundo podia ser professor, bastava que tivesse uma formação e iria ali. E os professores são vistos assim como o grupo mais fraco, aquele que, como escreveu aqui, que recebe os baixos salários, e por causa disso a sociedade olha para eles de uma forma diferente. Gostava que falássemos um bocadinho sobre isso para ver se eu consigo perceber. Muito obrigado. Obrigado, professor Sacanene. Professora Adriana, seria bom que colocássemos já todas as questões para que depois pudesse responder. Por favor, traga as questões já anotadas. Uma das participantes pretende saber quais são as vantagens e desvantagens dos jornais na publicação do perfil dos professores. Não sei se essa questão está bem clara, mas foi feita. A segunda... Posso? Professora, para que serve o levantamento do perfil dos professores em textos jornalísticos? Qual é a sua importância e finalidade? Terceira questão... Professor, poderia repetir a segunda, por favor, professor? Sim, posso. Para que serve o levantamento do perfil dos professores em textos jornalísticos? Qual a sua importância e finalidade? A terceira, como pesquisadora, que avaliação faz ao setor da educação no contexto brasileiro ou angolano? No contexto angolano. Bem, são essas questões que esperamos que a professora possa responder. Obrigado, devolvemos a palavra. São essas 3, não é, professor Carlos? São as 3. São sim, são sim. Ok, tá certo.
Muito obrigada, professor. Obrigada também aos que escreveram suas questões e ao professor Bernardo por essa leitura bastante atenta. Esses momentos são muito bons, que nós falamos com pessoas de diferentes áreas, porque cada área vai contribuindo com a leitura dos dados, com a análise. Acho isso bastante importante. Professor Bernardo, eu gosto muito da discussão que o senhor apresenta sobre olharmos esses verbos e olharmos as acepções desses verbos. Eu acho que é um caminho bastante relevante para análise dos textos. Então, contratar, admitir como sinônimos ou não, e eu vou me ater aqui no verbo recuar, que eu comentei enquanto eu analisava. Então, veja só, quando eu falava do verbo recuar, acho que tem mais uma questão aqui, mas depois eu observo no chat. Quando eu falo do verbo recuar, o que é que me parece? Que o verbo recuar, ele vai colaborar com uma certa imagem que é construída no texto de escuta de diferentes setores da sociedade. Então, ele colabora com uma imagem de diálogo. Agora, algo que o senhor deve ter percebido e que pode ser problemática também, é que, se por um lado isso é positivo, por outro lado, isso é negativo, porque abre margem também para se perceber o erro. Você recua sobre um ponto que não foi suficientemente observado, não foi suficientemente construído antes. Então, acho muito pertinente o seu comentário, porque, de fato, o recuo é rever as suas próprias posições e estar aberto a escutar também o que a sociedade tem a dizer, mas admitir que, num concurso com esta magnitude, mobilizando tanta gente em todas as províncias, que alguns aspectos não foram também observados assim. Então, acho um ponto bastante pertinente a se observar. Nesse tipo de análise, professor, que nós fazemos, nós costumamos dar mais atenção para um outro tipo de verbo, ou para os verbos que são colocados na função de verbos dicende. Então, por exemplo, aqueles verbos que vão introduzir o discurso direto, o discurso indireto. Então, não só como é que as fontes ou quais fontes são mobilizadas, ou como é que elas são colocadas, como é que suas falas são colocadas. Então, um determinado representante, ele discorda ou ele fala, ele assevera ou ele questiona, ele diz ou ele percebe, então ele julga. Nós observamos bastante este julgamento e são verbos que, de algum modo, eles vão passar várias instâncias enunciativas. A gente percebe muito claramente a instância enunciativa materializada pelo jornal, a instância enunciativa da própria fonte e a instância enunciativa de como se constrói ali o enunciado. Mas eu gosto desse tipo de análise, acho que ela tem muito a contribuir para a análise desse texto. E as demais eu vou responder aqui, procurar responder de modo articulado. Tem eu não sei se as questões foram colocadas aqui no chat, embora eu também tenha anotado. Então, quais são as vantagens e desvantagens dos jornais na publicação do perfil dos professores? Eu não sei se nós poderíamos falar em termos de vantagens ou desvantagens, mas eu responderia do seguinte modo: eu acho que é importante nós observarmos quais são os temas que são abordados pelos jornais e pelos meios de comunicação, e qual o potencial que esses textos e que esses temas têm
de modificar ou não aquilo que se pensa sobre educação e, às vezes, de interferir em políticas públicas para a educação. E aqui eu me volto também a uma parte do comentário do professor Bernardo, quando ele fala dessas diferentes instâncias. Então, a gente tem ali a instância do professor, a gente tem a sociedade, nós temos o Estado e nós temos também a própria instância jornalística. A depender da configuração da sociedade, pode haver uma inter-relação de modo que um determinado tema que esteja muito presente no jornal, embora o Jornal de Angola tenha uma configuração bastante específica, ele vá materializando uma certa agenda que seja uma agenda de ação governamental. Então, não diria em termos de vantagens e desvantagens, mas eu acho que é importante estarmos sempre atentos para aquilo que é divulgado, para aquilo que é materializado, e em que medida isso também pode indicar uma agenda de ação governamental e tendências para a educação. E, deixe-me ver aqui, da segunda questão, para que serve o levantamento do perfil dos professores? Qual é a relevância acadêmica, qual é a importância? Acho muito boa essa pergunta, gosto bastante dela, porque quando nós precisamos justificar essa importância, nós pensamos qual é a importância dos textos, qual é a importância da leitura, qual a importância dos meios de comunicação para uma sociedade. Então, ao mesmo tempo que é um tipo de estudo que vai observar como é que se configura o campo jornalístico, como se constitui a esfera jornalística numa determinada sociedade, ele também tem o potencial de observar quais são os principais temas, como é que esses temas estão contribuindo para o debate público, como é que nós temos uma colocação, uma determinação de agenda. Essa determinação de agenda, ela reflete, ela refrata a sociedade, qual é o poder de transformação. Então, acredito que seja essa a importância como estudiosa de linguagem, de letras, mas que também atuo com outros cursos, tem sido bastante importante aqui, aí eu falo já do contexto brasileiro, a importância de estudar esses textos está também muito atrelada a uma série de textos falsos, de notícias falsas que têm circulado e, de alguma forma, é possível contribuir também para o próprio imaginário sobre educação. Aqui, professor, veja aqui a terceira questão. Como pesquisadora, como eu avalio o setor de educação angolana? Então, eu tenho algum contato já com o ICED, com alguns pesquisadores angolanos. Eu acho que já estive algumas vezes em Angola. Acho que nós compartilhamos de muitas questões, mas, em geral, o que eu percebo, eu vejo uma grande vontade de formação, uma grande vontade de especialização, de abertura de cursos, de formação de novos professores, de qualificação em âmbito de pós-graduação. Eu também tenho visto uma grande tentativa de intensificação da pós-graduação em Angola, tanto no mestrado quanto no doutorado. Oi, professor. Peço desculpas em interrompê-la. Claro, pode falar, professor. Estamos acima do tempo, temos outros compromissos. Claro. Então, agradecia que em menos de 1 minuto pudesse encerrar a atividade. E queria sublinhar que canais poderemos utilizar para os interessados no vosso projeto, no vosso grupo de pesquisa. Eu vou deixar aqui o meu e-mail. Sim. Se vocês puderem colocar no quadro, é só me escrever que eu explico direitinho. Passo o cronograma, o link para vocês participarem.
Está aqui o meu e-mail, tá? E eu gostaria muito de agradecer o acolhimento de vocês, a atenção, também as perguntas. Eu desejo um ótimo evento a vocês, que possamos nos reunir em breve, presencialmente. Muito obrigado. Nós apreciamos a forma como expôs a sua comunicação, a sua tranquilidade e, sobretudo, a sua simpatia. Até mais vezes. Até Ao professor mais, bom Madalena, evento. um abraço e aos demais participantes, boa continuação. Até já. Obrigado. Até mais, obrigada. Um tema interessante, não é? Vamos ver como é que... Muito obrigado, gostei. Interessante, estamos a evoluir. Na próxima sala. Obrigado. Tá bem, Carol, lá dos restos.